Anos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Agora a gente vai aprender sobre progressão aritmética. A progressão aritmética, ela tá dentro da matéria de sequências e progressões, tá? Tem dois tipos de progressões que a gente aprende, é a PA e a PG. A PA é a progressão aritmética e tem também a PG. Essa vídeo vai tratar somente da PA. Então, o que é sequência e o que é projeção, tá? Progressão, aliás. Tem uma diferença entre elas, tá? A sequência tem uma lógica de acontecer. Eu consigo olhar para ela e eu consigo ver uma lógica, só pra gente entender. Por exemplo, isso aqui é uma sequência. 0, 1, 3, 6, 10. Como que ele é uma sequência, prof? Ó, de 0 para 1 eu aumentei 1. De 1 para 3 eu aumentei 2. De 3 para 6 eu aumentei 3. Vê se não dá certo isso. Aumentou 1, aumentou 2, aumentou 3. Aqui eu aumentei quanto? 4. Existe uma lógica por trás, vou pegar um outro que esse aqui tá muito fraquinho. Existe uma lógica por trás dessa sequência, em que eu vou aumentando cada vez um valor a mais aqui, para mim encontrar os meus termos. Então, o próximo aqui eu teria que aumentar 5, então o próximo seria o 15, e assim por diante, tá? Esse daqui também tem uma sequência lógica, olha só. A sequência desse aqui é eu somar os elementos anteriores para encontrar o próximo. Por exemplo, eu vou somar esses dois aqui, eu encontro 2, tá vendo? 1 mais 1, 2. Se eu somar esses dois aqui, ó, 1 mais 2, eu encontro o próximo, 3. Se eu somar esses dois aqui, ó, 2 mais 3, eu encontro o próximo, 5. E assim por diante. Isso aqui são exemplos de sequência. Essas progressões também são sequências, só que progressões são sequências mais exigentes, digamos assim. Eu não posso ter, por exemplo, um valor que varia de acordo com a quantidade de parcelas. Então, por exemplo, aqui aumenta 1, aqui aumenta 2, aqui aumenta 3. Isso é uma sequência, mas não é uma progressão. Para ser uma progressão, o valor que aumenta de parcela a parcela tem que ser fixo. Então, por exemplo, ó, aqui aumentou 5, tá vendo? Aqui tem que aumentar 5. Aqui tem que aumentar 5. Isso aqui é uma sequência e é também uma progressão. Ela tem a lógica da sequência, só que eu consigo saber o que esperar do próximo elemento, porque ele é igual, ele vem de uma razão igual aos outros. Então, aqui, ó, tem uma coisinha que a gente vai usar bastante, que é a razão, que é o que traz desse elemento para esse. Então, a razão aqui, no caso, é 5. A razão é 5, a razão é 5. A razão é constante. Então, eu vou colocar aqui, ó, razão constante. Se a razão for constante, eu vou ter uma progressão. Se a razão for variável, ela vai ser só sequência. Mas a sequência também pode ter razão constante, tá? Vou até botar ela aqui. Na sequência, pode os dois. Então, para uma sequência, pode os dois. Mas para progressão, a razão ela tem que ser constante. Olha essa razão aqui, ó. Eu tinha 10 e tô com 8. Significa que eu diminui 2, tá vendo? De 8 para 6, eu também diminui 2, percebe? De 6 para 4, também diminui 2. Não importa se eu aumento ou se eu diminuo, mas é constante, tá vendo? Esse valor que eu tô aumentando e diminuindo. Então, isso aqui é progressão. Então, a diferença entre progressão e sequência é que sequência eu posso ter uma coisa lógica, eu posso ter uma razão variável e uma razão constante. Mas para ser progressão eu preciso que a razão seja sempre constante. Eu posso somar, eu posso diminuir, eu posso multiplicar, eu posso dividir, que é o que a gente vai ver nas outras progressões, tem multiplicação e divisão. Mas é constante aquele valor que eu vou fazer as operações, tá? Se ele for constante, ele é progressão. Se ele for variável, mas tiver uma lógica, ele é só sequência, tá? Mas se ele for constante, ele é progressão e sequência, ele é os dois, ok? Então, vamos continuar. Aqui a prof botou uma definição de sequência, que é o que a gente tinha falado antes, ó. Uma definição de progressão aritmética, que é o que a gente tinha falado antes. Uma progressão aritmética é uma sequência de números reais em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, adicionando um número constante, chamado de razão, tá?
Então, aí você adicionando, você fala, prof, mas ali a gente diminuiu. Então, a gente adicionou menos 2, por exemplo, ó. A gente adicionou menos 2, é a mesma coisa que diminuir 2, tá bom? Então, só pra gente entender, a gente, na progressão, essa razão que leva desse elemento para esse, ela é constante, tá? É isso que faz ela ser uma progressão. Então, a gente vai determinar a APA, o A1, o R, o N e o AN. Quem são esses elementos, prof? Ó, o A1 é o primeiro termo, tá? Então, se eu olhar aqui nessa progressão que eu já escrevi aqui, ó, o primeiro termo é quem? É 200. Então, eu já sei que o A1 é 200. Agora, eu quero que dê uma olhadinha nessa aqui, ó. João tem um dispositivo em seu carro onde registra cada vez que ele passa num pedágio, para cobrá-lo depois. Considerando que o valor dos pedágios sejam R$2 sempre, e não tenha mais nenhum custo para a manutenção do dispositivo, faça o que se pede. Então, eu peço primeiro que determine a PA. Observa, ó. A primeira vez que o João pagar no pedágio, o pedágio é sempre R$2, ó. A primeira vez que o João passar no pedágio, ele vai dever para aquele pedágio R$2. A segunda vez que o João passar no pedágio, ele vai estar devendo para o pedágio R$4. Isso aqui é o que vai estar lá no dispositivo dele que vai registrar, sabe? Sem parar, gente. É bem parecido. Essa ideia é a ideia do sem parar. Então, ó, eu passei uma vez no pedágio, eu tenho lá uma conta de R$2. Eu passei 2 vezes, eu tenho uma conta de R$4. 3 vezes, uma conta de R$6. Uma conta de 8. Uma conta de 10. E assim por diante, tá? Até o momento que eu pago, quito aquela minha conta ali no sem parar, digamos assim. E aí, eu zero e começo de novo, tá? Então, isso daqui, ó, é a minha PA. O primeiro elemento é 2, depois é 4, depois é 6. Tá vendo que entre um e outro aumentei 2? Aumentei 2, aumentei 2, aumentei 2. Porque eu passei no pedágio e esse aumentou 2. Então, o primeiro termo da minha PA, ó, é o que tá aqui, é o 2. Porque quer dizer que eu passei uma vez, ó. Então, só pra gente entender aqui, deixa eu botar até outra caneta, ó. Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, segundo termo, esse aqui é o A3, terceiro termo, o A4, quarto termo, o A5, quinto termo e assim por diante, tá? É assim que a gente encontra os termos de uma PA. Então, o A1 é 2 e nesse caso o A1 é 200. R é a razão, tá? A razão é como essa minha PA tá crescendo ou como ela tá decrescendo. Que valor que tá fazendo ela aumentar ou ela diminuir. Tem várias maneiras de calcular a razão, tá? A prof sempre gosta de dizer que a razão, ela vai ser igual o a n mais 1 menos o AN. O que é isso? É eu pegar um termo maior e diminuir o anterior a ele, tá? Então, eu posso guardar essa formulazinha aqui, mas eu tenho que saber entender. Por exemplo, ó, como que eu vou fazer essa formulazinha aqui, ó? R é igual a n menos 1. Ou, por exemplo, eu vou escolher um termo igual... Eu não posso escolher o primeiro termo, que não tem termo antes. Então, eu posso escolher o 4, por exemplo. 4 menos o termo anterior a ele, ó, que é o 2. Então, a razão 4 menos 2, 2. Significa que a razão dessa minha PA aqui é 2. Realmente é 2, ó, porque eu aumento 2, aumento 2. Então, eu faço... Se eu fizesse a mesma coisa, dava pra fazer a mesma coisa com outro termo, ó. Poderia pegar esse termo, o 10. E eu vou tirar o termo anterior, sempre o anterior, não pode pular, tá? 8. 10 menos 8, 2. Eu sempre encontraria a razão se eu fizer um termo menos o anterior dele. Um termo menos o anterior dele, tá? Minha razão é 2. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar o 150 e vou tirar 200, ó. 150, o anterior a ele, menos 200. Prof, isso dá? Dá sim, ó. Eu tenho 150 e eu devo 200. Eu pego meus 150, pago um pouco da minha dívida, mas ainda vai ficar faltando eu pagar 50. Então, significa que essa minha razão aqui é uma razão negativa. Olha aqui, vê se não tá diminuindo mesmo os valores, tá? Então, observa aqui que a prof escreveu, ó. Se a razão, esse símbolozinho aqui é um símbolozinho de maior, você pode escrever aqui maior. Se a razão ela for maior que 0, significa que a minha PA é crescente, ela vai crescer. Olha aqui, aqui é maior que 0, tá vendo que aumenta os valores? Então, essa daqui ela é crescente.
Se o valor der menor que zero, você bota aqui menor. Se o valor der menor que zero, significa que ela é decrescente, ela vai diminuir, olha só. Tá vendo que diminui os valores? Essa PA é decrescente. E se o valor for igual a zero, significa que ela vai ser uma PA constante. Eu vou escrever aqui uma coisa pra vocês verem, por exemplo, ó. Infinitamente. Ó, eu aumentei 0, 1 mais 0, 1. Aumentei 0, 1 mais 0, 1. Aumentei 0, 1 mais 0, 1. Isso daqui é uma PA, sim, porque eu tô aumentando 0. Só que ela é uma PA constante. Por quê? Porque como 0 é o valor que quando eu somo, ele não altera o valor, eu somar 0, diminuir 0, não faz diferença, ela vai ser sempre igual os valores, então ela vai ser constante, tá? Então, aqui eu tenho uma PA crescente, aqui eu tenho uma PA decrescente, aqui eu tenho uma PA constante. N é um número de termos, ó, aqui, o meu N não tem por enquanto, porque tá vendo que os meus termos são infinitos? Então, por enquanto aqui eu não vou colocar número de termos, porque eu posso querer, digamos que para mim colocar o número de termos, eu vou dizer assim, ó, manutenção, faça o que se pede. Digamos que o valor máximo dele, que ele vai poder botar aqui nessa conta, é R$10, por exemplo. Se o valor máximo fosse R$10, a minha PA ia ser 2, 4, 6, 8, 10. Ela ia ter 1, 2, 3, 4, 5 termos. E aí eu poderia dizer que o N é igual a 5, tá? Aí sim, nesse meu caso, como ela é infinita, eu não defini, eu não vou colocar N por enquanto. Nos próximos exercícios que eu coloquei aqui pra vocês, vocês vão achar o N de uma outra maneira, aí eu explico. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma quantidade limitada de termos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, essa PA aqui tem só 5 termos, tá? E o N é o termo geral. AN é o termo geral. Para o termo geral, a gente tem uma fórmula, ela ficou meio espremidinha aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui de novo, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa aqui é a minha fórmula. E aí, eu vou substituir os valores que eu tenho, ó. A N é igual, tá vendo que é uma formulazinha? Eu vou substituir o A1, eu vou substituir o N, eu vou substituir o R, tá? E se eu não tiver alguns termos, eu vou deixar a letrinha ali. Então, o meu A1, nessa minha aqui, é 2, então vai ficar 2, mais o meu N, nessa aqui eu não tenho, então eu vou deixar N, tudo bem? Menos 1, e a minha razão nessa aqui é 2, vezes 2. Prof, eu preciso fazer alguma coisa a mais? Eu preciso fazer só essa continha aqui, olha como é que vai ficar. A N igual a 2. Esse 2, ele tá multiplicando todo mundo, então eu vou fazer essa multiplicação aqui. 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 1, menos 2. E pra finalizar essa daqui, eu vou só juntar aqui, ó, que tem esse valor, com esse valor aqui, estão vendo? Ó, 2 com menos 2 dá 0. Vai sobrar só o 2N nessa minha PA. Então, o termo geral, no meu caso aqui, é 2N. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. AN igual. Primeiro é o A1, meu A1, 200. Mais o número de termos. Quantos termos eu tenho? 5. 5. Menos 1. Menos 1, igual a razão, e a minha razão é menos 50. Nesse meu caso, eu vou achar um valor. Por quê? Porque nesse meu caso, o meu AN vai ser o meu último termo. Quando eu não tenho, eu tenho uma PA infinita, eu vou achar tipo uma formulazinha pro meu AN. Quando eu tenho uma PA finita, que ela termina, eu vou achar no lugar do AN o meu último termo, que é o 0. Então, olha o que vai ficar aqui, ó. 5 menos 1 é 4. Então, vai ficar 4 vezes menos 50. Vai ficar 200, ó, mais com menos é menos, 4 vezes 5, 4 vezes 50, 200 também. Vai ficar 200 menos 200, que dá 0.
O meu AN é 0, o meu último termo, tá? Então, se eu tiver todos os dados, se eu tiver uma PA finita, eu vou encontrar no lugar do AN o último termo. Se eu tiver uma PA infinita, que ela não tiver fim, eu vou encontrar uma formulazinha, tá bom? Então, vamos lá fazer uns exercícios que se pede. Eu vou fazer com essa caneta aqui, que é um pouco mais fina, que essa caneta é muito grossa. Faço o que se pede. Aí, eu tenho uma PA 4, 7, 10 e 13. E é pra mim determinar o A5 e o AN dela. Então, vamos lá. Vou botar mais aqui. Eu tenho uma PA 4, 7, 10 e 13. E é pra mim determinar o A5 e o AN. Vamos lá. O A5 é o termo 5. Então, eu vou começar por ele, ó. Vou terminar o A5, tá? Eu vou usar a mesma formulazinha. Eu vou colocar a fórmula aqui, ó. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa é a minha fórmula. Eu vou usar ela. Agora, eu quero o A5. Você percebe que aqui o N vira 5, ó? Porque se eu quero o A5, a minha PA é como se fosse uma PA de 5 termos, porque eu quero descobrir o último, tá? Então, meu A1 é meu primeiro termo, ó. Vamos fazer aqui achar os termos que eu preciso. Então, vamos lá. O A1 é 4. O meu N, que é o outro que eu preciso, é um número de termos. Como eu quero A5, eu vou querer só 5 termos, então o meu N vai virar 5, tá? E o meu R é a razão. Vou dar uma olhadinha aqui na minha PA, olha só. Esse termo é 4, esse termo é 7, esse termo é 10, então vamos lá. De 4 para 7 significa que eu aumentei 3, de 7 para 10 significa que eu aumentei 3, tá vendo? Então, a minha razão é 3. Eu posso fazer daquele jeitinho que eu ensinei, ó. 10 menos 7, que dá 3. 7 menos 4, que dá 3. Também dá, mesma coisa, tá? E agora, eu vou substituir, ó. A5, que é meu AN, é igual a 1, que é 4. Mais, abre parênteses, o N, que é 5 menos 1. Tá vendo da fórmula aqui? Vezes a razão, que é 3. Então, eu substituo esses valorzinhos aqui nessa minha fórmula e encontrei isso aqui, ó. A5 é igual a 4 mais 5 menos 1 é 4, vezes 3. Primeiro eu faço a multiplicação e depois eu somo. Eu não posso somar primeiro. Se eu fizer a primeira soma, fica tudo errado. 4 vezes 3, 12. A5, 4 mais 12, 16. Significa que o meu A5 é igual a 16. Ó. Esse é o A1, o A2, o A3, o A4, o A5 é o próximo. 13 mais 3, que é a razão, vai dar 16. Exatamente o meu A5, tá? Esse é meu A5. Agora, eu quero encontrar a minha formulazinha, o AN. Ó. Então, vamos lá. O AN, eu vou precisar do A1, que eu sei que é 4. Nesse N, eu não tenho, tá? Eu não tenho N, porque eu quero o AN, eu não quero o A5, o A6, o A7. Eu quero a fórmula. Eu não tenho, então ele vai continuar N. E a razão eu tenho, porque eu descobri aqui, é 3. Então, esse vai virar uma fórmula, olha aqui para prof. A1 é 4, mais o N é N, o menos 1 não muda, e a minha razão é 3. E aí, agora eu vou fazer a continha, ó. O 3 vem e multiplica o N, 3N. O 3 vem e multiplica o menos 1, que dá menos 3. Agora, eu vou juntar o 4 com o menos 3 e vou deixar o 3N aqui, ó. Eu não posso juntar esse com esse, porque esse tem letra e esse não tem. Eu vou juntar os que não tem letra. Então, 4 com menos 3 dá 1. Então, vai ficar AN igual a 1 mais 3N. Vou até fazer assim, ó, pra ver onde que chegou no 1, tá bom? Essa aqui é a minha formulazinha. Aí, quando que eu precisar, eu tenho essa fórmula geral, tá? Beleza. Qual a razão dessas PAs aqui, ó? Olha aqui pra prof. Pra mim saber a razão, eu pego um termo menos o anterior. 10 menos 4, 6. Então, a razão é igual a 6. Mesma coisa aqui, ó. A razão vai ser 3, menos o termo anterior, que é 6. Eu tenho 3 e devo 6. Eu pago e ainda fico devendo 3. Isso significa que a minha razão é menos 3. Escrevo 5... Ah, vamos fazer esse primeiro aqui de cima. Sabendo que uma PA de razão 12
e A5, 27, determine o A8 e o A2. Eu vou fazer o A8 e vocês vão fazer o A2, tá bom? E daí depois eu corrijo, eu mando lá qual que é o valor do A2 pra vocês verem se tá certinho, tá? A8, olha pra mim, eu vou ter a razão que ele me falou, a razão é 12, e eu vou ter N, vai ser 8, porque eu quero o A8. E eu preciso do A1 também, pra botar na minha fórmula, ó. Pra botar na minha fórmula, eu preciso do A1, do N e do R, pra eu poder saber. Eu preciso das 3 coisas. Só que eu não tenho A1, tá vendo, ó? Não tá escrito. E como é que eu faço, prof? Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o A1. E como que eu calculo o A1? Eu pego esse A5 aqui, ó, e uso ele. Olha aqui pra mim. Vou fazer aqui embaixo primeiro, tá bom? Até botar aqui, ó, que eu fiz primeiro. O A5, ele é igual a 27. Olha o que a prof vai fazer. Ó, eu quero descobrir o A5, na minha formulazinha, ela vai ficar assim, ó. Eu vou querer saber o A5, o A1, o N e o R. Então, o A5 é 27. Eu já sei. O A1 eu não sei, então eu vou deixar A1. O N, se eu quero A5, significa que eu quero 5 termos. Então, ele vai ser 5. Lembra que aqui é a N, ó? Olha aqui pra prof, a N. Então, no lugar do N tem 5, então o N é 5. E a minha razão, o exercício falou, ele disse que é 12. Olha como é que a prof vai montar. Eu vou botar aqui a primeira fórmula pra você entender como é que a prof vai fazer essa. Ó. Como eu quero calcular o A5, o meu AN, ó, ele vai ser o A5. Então, no lugar aqui, eu vou botar 27. Por quê? Porque eu não quero saber o A5, então aqui é A5, que eu faço a conta. Quando eu calculei o A5 aqui, não botei direto, ó, aqui na minha fórmula, tá? Então, o meu AN, aqui eu vou colocar 27. O meu A1 eu não sei. O N é 5, menos 1. E o R é 12. Show. Vou deixar o 27 e vou fazer as continhas aqui. 5 menos 1, 4 vezes 12. Vou fazer essa continha. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 8. 7. Aqui, mais. Aí, beleza. O que eu vou fazer assim? Esse 48 tá aqui desse ladinho, eu quero deixar o A1 sozinho. Quero deixar A1 e quero achar um valor pra ele. O 27 tá aqui. Esse 48 tá a mais, ele vai passar pra cá? Menos. Vamos fazer a continha aqui. 48 menos 27 dá 1, dá 2. Só que observa o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho 27 e devo 48. Eu vou pagar um pouco e vai ficar faltando eu pagar 21. Então, o meu A1 é menos 21, tá? Observa, ó, o que a prof fez, passou esse 48, tava pra cá mais, passou menos, e fez aqui 48 menos 27, que deu 21. Eu peguei esse meu 27, paguei minha dívida de 48, mas ficou devendo ainda? Ficou devendo quanto? 21. Então, o meu A1 é 21. Então, agora, vamos usar esse A1 aqui pra descobrir o A8. Então, vamos lá. O A8, eu vou colocar a fórmula aqui. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, o A8 vai ser igual o A1, que eu acabei de descobrir, menos 21, mais o N, que é a quantidade de termos. Como é o A8 agora, são 8 termos, vezes a razão, que é 12. A8 igual menos 21, 8 mais menos 1, 7 vezes 12. 12 vezes 7, 2 vezes 7, 14, vai 1, 7 e 8. 84. Então, vai ficar A8 igual menos 21 mais 84. Então, eu devo 21, tenho 84. Vou pegar desse 84, vou pagar um pouco das minhas dívidas ali, ó.
4 menos 1, 3, 8 menos 2, 6. Então, eu paguei todas as dívidas e ainda sobrou R$63 positivos, ó, porque minha dívida é menor do que quanto eu tenho, tá? Então, vocês vão calcular ali o A2 e a gente conversa, tá? Tem duas maneiras, dá pra usar, já que eu já sei o primeiro termo, dá pra usar a razão e dá pra usar essa fórmula também, tá? E aqui, pra gente... Ah, tem mais uma aqui, ó. Escreva os 5 primeiros elementos de uma PA, onde a razão é 11 e o A1 é 5. O A1 é o primeiro termo, é 5. Então, o primeiro termo é 5. Se a razão é 11, eu vou somar 11. 5 mais 11, 16. Para saber o próximo termo, 16 mais 11, dá 7, dá 27. 27 mais 11, aqui dá 8 e aqui dá 38. Eu quero saber quantos 5 primeiros termos. 1, 2, 3, mais 1. Aqui dá 9, aqui dá 4. Os 5 primeiros termos. Bem tranquilinho, né? E aqui, a gente tem mais 2 exemplos aqui que eu queria fazer com vocês, tá? Calcule o 13º termo de uma PA, sabendo que o primeiro termo é 10 e que a razão é 15. Ó, primeiro termo, A1, 10, razão 15. Calcule o 13º termo, então eu quero o A13, tudo bem? É esse que eu vou calcular. E se eu quero o A13, significa que vão ter 13 elementos na minha PA, então meu N é 13. É só colocar na fórmula, N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Vamos lá. O meu AN é o meu A13, que eu vou calcular. O meu A1 é o primeiro termo, que ele já disse que é 10. O meu N é quantos termos, que no caso serão 13, menos 1 da fórmula, vezes a minha razão, que diz que é 15. 13 menos 1, 12, vezes 15. Vamos fazer essa conta aí. 12 vezes 15. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, aqui vai 1, né? 5 vezes 1 vezes 5, 5 com 1, 6. 12, 1 vezes 1, 1. 180. A13 é igual a 10 mais essa multiplicação deu 180. A13 é igual a 10 mais 180, 190. Quantos meios devemos interpolar entre 86 e 107 para termos a PA de razão 3? Olha aqui, eu vou ajudar a fazer e daí vocês continuam, tá? Ó, quantos meios devemos interpolar entre 86? Então, eu tenho 86. O que é interpolar termos? É colocar termos aqui no meio, ó, entre 86 e 107. Então, o meu A1 é 86 e o meu AN, que é o meu último termo, é 107. E eu vou colocar alguns termos aqui dentro, para termos uma PA de razão 3. Dá para fazer de várias maneiras. Eu posso ir somando 3 e ver quanto vai chegar até no 87. E eu posso usar essa formulazinha aqui para ver quantos termos eu consigo colocar também, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem essa daqui, junto com aquela outra que eu já deixei, e daí eu vou passar depois o gabarito. Então, vocês podem fazer na razão, por 86 mais 3, dá 89, então o próximo termo é 89, e assim, até tu achar o 107 e ver quantos tu conseguiu colocar aqui no meio, ok? Ou tu pode usar essa formulazinha aqui, ó, o AN, o último termo é 107. Então, ó, se eu fosse botar a fórmula, o AN é 107, porque eu tenho o último termo. O meu A1 é o primeiro termo, eu tenho também, ó, 86. Próxima coisa, a razão. Eu tenho também a razão, ó, ela falou aqui que a razão é 3. Só vai faltar o N, que é o número de termos, que é o que eu quero descobrir. Então, eu vou fazer essa formulazinha aqui e vou descobrir tal do N. Vai dar bem certo, tá? Bem parecida com aquela outra que